Pessoal, boa noite, oficialmente. Prazer aí ver várias carinhas aqui de amigos e amigas de todos os cantos do Brasil. Então, obrigado pela presença de vocês. A gente marcou esse bate-papo para contribuir, porque tem muita coisa boa, graças a Deus, acontecendo no mercado. O mercado está aquecido. Tem colegas aqui que estão em processo de promoção à gerência distrital. Os meus votos aqui para que todos vocês alcancem os sonhos de vocês, o crescimento tão merecido e construído com esforço, dedicação e empenho. Tem colegas aqui que estão em transição de carreira, tem colegas que estão em recolocação profissional, tem colegas que estão trabalhando em boas empresas, mas estão se preparando também para aquele momento de talvez pensar em fazer uma transição, uma mudança, coisa do tipo. Então, a todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Nosso propósito é, em pouco tempo, de maneira objetiva, sem fazer apresentação alguma, mas aqui no bate-papo, para a gente poder conversar efetivamente, falar sobre processo seletivo, falar sobre o nosso papel, a nossa conduta diante de uma entrevista. A verdade é só uma. A gente, na faculdade, na escola, é, na empresa, ninguém é treinado para fazer entrevista. Quando a gente ascende algumas posições em questões gerenciais, nós somos treinados para entrevistar. A gente não é treinado para ser entrevistado. Então, eu quero falar aqui sobre algumas questões de postura, de conduta, que favorecem ou desfavorecem algumas coisas, ok? Claro que não dá para a gente falar sobre tudo, e a minha ideia não é que nenhum de vocês, nenhum de nós saímos daqui pensando em respostas prontas, né? Ah, se me perguntar isso, eu falo isso, se me perguntar aquilo, eu falo aquilo outro. Isso é muito complexo, não dá para a gente trabalhar dessa maneira. Eu quero provocar aqui vocês como é que a gente prepara a nossa cabeça e o nosso coração, porque são duas coisas que tem que estar preparada, a nossa cabeça e o nosso coração, para ir num momento como esse, participar de um processo, de um bate-papo, de uma entrevista, para a gente poder se desenvolver lá, ok? Então, começando por alguns pontos básicos, eu vou começar a falar com algumas coisas para vocês não fazerem, alguns erros muito convencionais, não deveria ser convencional, mas alguns erros bastante convencionais. É muito comum, quando a gente vai para um processo seletivo, a gente vai para uma entrevista, a gente adotar meio que uma postura de robô. Baixa o robozinho. Cara, é impressionante. Você pega uma pessoa que é super descontraída, uma pessoa que fala super bem, ela tem uma desenvoltura super legal, ela sentou na cadeira do entrevistado, ela muda. É involuntário. E aí, eu proponho a vocês, alguns de vocês estão fazendo aqui inscrições para participar de um processo de ampliação, né? De uma grande empresa aí que está abrindo várias vagas, e tem lá, não é só dela, né? De outras também tem a mesma metodologia, gravar um vídeo. E eu sugiro a vocês fortemente, gravem vocês falando. Peguem algumas perguntas, que talvez a gente passe por elas aqui, anotem, gravem vocês. Se não quiser filmar, grava a sua voz. Teve alguns colegas que estavam fazendo acompanhamento conosco para participarem de processo, e durante apresentações deles, as simuladas, a gente gravou, sem que eles vissem, e depois encaminhamos. E quando você ouve a sua própria voz falando, você percebe os pontos fortes e os pontos a melhorar que você tem. Você percebe se você está falando muito rápido, você percebe se está falando muito alto. Tem gente que tem uma voz tonitruante, né, uma voz grave, uma voz forte, e não se percebe, oi, parece que o cara está querendo avançar em você, na maneira como ele está falando. E é o jeito dele ou dela falar. Então, dica, gravem-se. Se vocês perceberam que vocês mudaram a maneira de falar, baixou o robozinho, alerta número um. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, principalmente, os processos seletivos nos dias de hoje, no modelo atual de mercado que a gente está vivendo, levem isso com convicção. O processo seletivo, ele é muito mais pautado, principalmente para a nossa área, né? Para a nossa atuação. Ele é muito mais pautado em empatia. Certo, Priscila Lima? Tem que rolar bastante empatia. É claro que você tem aspectos ligados à competência, é claro que tem fatores que contam muito, como a maneira como você se comporta, pensa, age, o seu histórico de realizações até aqui. Mas, essencialmente,
um processo seletivo ele está muito respaldado na empatia. Não quer dizer que se o GD gostar ou o GR gostar de um candidato ou uma candidata, por qualquer questão que seja de cunho pessoal, e perceber que essa pessoa não tem questões de competência bem desenvolvidas, que ele fique com ela só porque ele gostou, achou legal, achou bacana, achou simpático. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a porta de entrada é a empatia. Tem que rolar afinidade, tem que rolar conexão, né? Assim, Laís? Tem que ser gostosinho primeiro. E depois vem o fator do encantamento, da consolidação pela convicção daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente preparou, daquilo que a gente vem construindo em termos de performance, competência, de diferencial. Ok? Então, primeira coisa, toma cuidado aí com a questão do robozinho. Segunda coisa, comunicação. Pessoal, comunicação é uma arte. Como medicina, é a ciência das verdades transitórias, sabe? É algo que eu não sei, mas eu vou arriscar. Tatiana toma banho todo dia, não toma, Tati? Mesmo em Londrina, que é frio, toma banho todo dia, não toma? Então, comunicação, toma mesmo? Ah, também. Era a minha dúvida, beleza. Comunicação, Tati, é que nem banho. A gente tem que buscar melhorar todo dia, todo santo dia. E comunicação, vale lembrar, gente, que não é só a maneira como a gente fala, a expressão, ela faz parte da comunicação. Então, a gente tem a comunicação proxêmica. O que é a comunicação proxêmica? É aquela que se aproxima, se afasta, ou seja, ela tem movimento. Então, a comunicação proxêmica é importante. Eu falo muito com as mãos, né, o gesto, isso tem um pouco a ver. A comunicação paralinguística, tem gente que tem uma linha de raciocínio extraordinária, só que não tem vírgula. Rapaz, a pessoa é capaz de ler um texto do começo ao fim sem respirar. Tem um diafragma lá dentro do tamanho do elefante. Por quê? Fala e não para respirar. A nossa comunicação ela tem que ser respiro. Ó, tem uma técnica, que é a técnica dos três tempos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A nossa fala precisa ter três tempos. Um, dois, três, respira. Um, dois, três, respira. Um, dois, três, respira. Por quê? Porque quando a gente fala de maneira cadenciada, o nosso intercomunicador, que é o entrevistador, tem a oportunidade de fazer a intervenção. A vírgula não existe apenas para a gente respirar. Ela existe também para o nosso intercomunicador poder, na vírgula. Ou então, interessante o que você falou, mas me diz uma coisa, perfeito, ele aproveitou a vírgula da minha fala para entrar ali e conversar comigo. Então, você pode me apresentar. Oi, tudo bem? Então, vamos lá. Eu sou o Vinícius, tenho hoje 33 anos, sou casado com a Adriane, está percebendo? Eu sou o filho mais velho, no total de três filhos, pela idade a cobrança já está grande, né? Você sabe, para neto, rapaz, você não sabe o que é isso lá em casa. Ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, treina. Quem aqui tem alguém em casa que é músico ou musicista, tem uma coisa que é o metrônomo, né? Ele fica lá, ó, ajusta ele para um compasso trinário. Um, dois, três, um, dois, três. E a gente vai desenvolver uma técnica bacana para falar com respiração, com vírgula, e na vírgula as pessoas entram para poder dialogar com a gente. Toda história, toda resposta a toda indagação que nos foi feita, a gente tem começo, meio e fim. Caramba, Vini, isso é básico. Eu sei, mas eu vou bater nessa tecla enquanto eu for vivo. Toda pergunta tem começo, meio e fim. Por que começo, meio e fim? Porque tem gente que vai contar uma história, tem gente que vai responder. Por exemplo, eu vou perguntar assim: e aí, como é que estão os seus resultados? Ah, então, os meus resultados vão já bem no tempo, né? Que a gente vem pleiteando bastante aí a situação do seu produto XPTO, esse produto tem atrapalhado bastante. Lá no meu setor, bom, no meu setor, a gente tem uma questão X, que é o seguinte, né? Lá, alguns PDVs têm passado por isso, a gente tinha um grupo de médicos que não sei o quê. Você começa a querer se rasgar todo, porque a pergunta foi objetiva. Como é que está o seu resultado?
Cara, tu começa a falar lá do fundo do Caxandró para ver, não, não, cara, como é que tá o seu resultado? Olha, meu resultado hoje, enquanto o meu setor é o quinto maior mercado, a minha venda é a terceira melhor venda. E já é assim durante 5 anos consecutivos. Com ganhos expressivos de market share. Hoje, atualmente, por exemplo, eu estou com 2,4 de share, enquanto a média da minha equipe é de 1,8, a da regional é 1,6 e do Brasil é 3,8. Então, eu estou acima da regional, estou acima da distrital e estou buscando o market share do Brasil. Objetivo, objetivo. Qualquer indagação do como, do detalhe, deixa que se a pessoa estiver interessada, ela vai te perguntar. Mas seja objetivo nas suas respostas. Em qualquer indagação que lhe for feita, quer você esteja no processo para propagandista, ou para gerente distrital, ou para diretor, não importa. A nossa resposta vai ter que estar calibrada em torno de 60 a 90 segundos. Se você não conseguir explicar algo de maneira simples, objetiva, clara, em 90 segundos no máximo, é porque você mesmo não entendeu aquilo muito bem. Então, reveja, né, o quanto você sabe, o quanto você está confortável e dominando o assunto que você está ali desenvolvendo, ok? Uma coisa importante, nós somos, o Dalai Lama dizia isso, nós somos a mudança que desejamos ver no mundo. Nós somos a mudança que desejamos ver no mundo. E, a partir dessa provocação, eu quero dizer duas coisas muito importantes para o processo seletivo. Primeiro delas, pelo amor de Deus, não reclame. Não reclame. Processo seletivo não é divã. Não fale mal da empresa que você está ou esteve, não fale mal do seu relacionamento, não fale mal dos seus amigos, não fale mal dos seus gestores, não reclame. Num processo seletivo, apenas positividade. Eu estou dizendo que a porta de entrada, né, para ganhar confiança, é a empatia, né? E o que é empatia? É deixar que as essências do humano se toquem, que elas casem uma com as outras. Negatividade afasta, positividade atrai. Negatividade afasta, positividade atrai. Então, sempre, sempre positivo. Mas Dalai Lama dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí, via de regra, de diferentes maneiras, uma das perguntas mais relevantes que se tem no processo seletivo é qual é a diferença que você já fez onde você já passou? Isso pode ser perguntado de N maneiras. Me conta um case de sucesso, me fala um momento assim que você se orgulha da sua carreira e outras formas. Na essência, quer dizer assim, o que você já fez de diferente? Me fala. O que você já fez e no teu histórico, de alguma maneira, você sente orgulho daquilo? E aí, nessa hora, se a gente não tem nada para contar, a primeira coisa é, pô, então repensa como é que você tem vivido profissionalmente até aqui, porque se não tem feito nada para ser lembrado, é porque tem alguma coisa muito errada. Mas com certeza todo mundo tem alguma coisa para contar. A gente só precisa resgatar isso na memória. Agora, o segredo, o detalhe da coisa é, se você está participando de um processo para gerência distrital, na hora que você vai vender a ideia de falar a diferença que você já fez, o que de sucesso, seja o que for, tem que estar voltado à questão de gestão, pessoa, liderança, mesmo que você nunca tenha exercido a função. Mas liderança não é uma função. Liderança é uma essência ligada aos seus valores, às suas condutas, às suas competências. Liderança não é uma posição hierárquica. Liderança é uma questão de essência, uma questão de atitude. Então, me conta um case de sucesso onde você exerceu liderança. Se você está pleiteando entrar na empresa, na posição de propagandista, me conta um case de sucesso onde você fez a diferença, talvez uma coisa que seja relacionada à parte comercial, à venda, à aproximação. Ô, Vini, mas dá um exemplo, senão fica muito teórico. E eu te dou um exemplo prático. Imagina a situação de um propagandista que tentava visitar um PDV que tinha uma resistência muito grande a receber propagandista da Primary Care lá. O cara só queria falar com quem vendia genérico e similar, porque no propagandista da linha convencional ele achava que não ganhava nada desses caras, esse cara só tirava dinheiro dele.
E o dono da farmácia, o comprador, gerente, não, cara, não topava, não aceitava. A gente era até mal educado. Bom, esse cara persistia, persistia, persistia. Houve um tempo em que um pedinte começou a ficar na porta da farmácia. A farmácia era uma farmácia bacana, uma farmácia premium. O pedinte sabia que ali entrava bons clientes, boas pessoas, então ele ficou ali na porta da farmácia para ver se conseguia, de alguma maneira, é, ganhar ali um troquinho na saída do pessoal que estava pedindo ali alguma coisa. Bom, isso irritava o dono da farmácia. Obviamente, ele tinha uma fachada linda lá na frente dele, põe um pedinte ali na porta, né, contando ali com oportunidades para pedindo ali oportunidade de ganhar alguma coisa, atrapalhava a freguesia dele. E aí ele ficava ali e tal, não sei o quê. Bom, e o propagandista tentando visitar, o cara não deixava, sempre eles. E o propagandista chega lá, olha para aquela situação e fala assim para o dono da esse rapaz aqui não te atrapalha um pouquinho? E o dono falou assim, puta, cara, demais, demais. Pô, você não sabe o quanto isso me incomoda. Mas, pô, o que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer? Eu vou chamar a polícia, pô, o cara tá não sei o quê. E aí o cara falou assim, eu acho que eu consigo te ajudar com isso. Ah, mas como? Assim, fica comigo. E aí o cara vai até o Lava Rápido, onde ele costumava parar o carro para lavar, conversa com o dono do Lava Rápido, fala assim, olha, tem um sujeito nessa situação, você não está precisando de alguém para dormir aqui, para vigiar o Lava Rápido, você estava com medo? Pô, você não está precisando de um ajudante para, pô, você não quer conversar com esse cara? Quem sabe vocês, pô, traz ele aí. E lá vai o propagandista. Fala com o pedido que está na porta da farmácia, fala assim, pô, cara, tem uma situação assim, assado, tá, não sei o que, você não quer, pô, eu quero, então vem cá. Ele vai lá, tá, não sei o que, apresenta, os dois se falam, tá, não sei o que, daqui a pouco até se conhece, porque, pô, você não era fulano de tal, cara, como é que você tá nessa situação? Olha, aconteceu isso, aquilo, não, vem pra cá, ó, você vai dormir aqui, você vai morar aqui, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar tanto, tanto aqui, vai lá tomar um banho e tal. Beleza, resolveu o problema do pedido. Voltou lá para a farmácia 2 dias depois, o cara falou, pô, o cara sumiu, o que aconteceu? Ah, então, eu consegui um emprego para ele, agora ele está morando ali no Lava Rápido, está trabalhando lá, pô, fez a barba, tá, não sei o quê, talvez ele já tenha até vindo aqui comprar alguma coisa e você não percebeu que era ele. Pô, meu, sério, como é que você conseguiu? Pum, abriu a porta. Abriu a porta, o cara entrou, negociou um, negociou dois, negociou três, as coisas começaram a acontecer, hoje é o principal ponto de venda do cara. É assim que a gente conta as nossas histórias. São essas as essências que a gente traz. Agora, se no teu história que até aqui você não está encontrando nenhuma, putz, cria uma hoje. Busca alguma coisa para você fazer de diferente, pelo amor de Deus. Pensa numa situação onde você fez a diferença. Agora, se pudesse ser amarrado ao lado comercial, melhor. Se pudesse ser amarrado ao lado de liderança, a diferença que você fez para desenvolver um colega, para ajudar um parceiro, para melhorar o resultado do teu time, melhor. Outra coisa, quando a gente vai para um processo seletivo, todo mundo sempre fica meio receoso entre eu não posso dizer que eu sou o máximo, mas eu também não posso ficar muito subserviente, né? Eu não posso crescer e também não posso ficar muito pequenininho. Cara, qual é o meio termo? Olha, leva na essência, leva na essência o seguinte, você é bom, você é boa, você é bom pra caramba. Você, Tati, é boa pra caramba. Só que tem gente que é melhor. E tem gente que é pior. E vai ser assim a vida inteira. Quem está na tua frente é melhor do que você em alguma coisa, mas é pior do que você em alguma outra. Então, o princípio básico de humildade é saber que eu sei, eu não sei tudo. Você sabe também, mas você não sabe o que eu sei, mas você sabe aquilo que eu não sei. Eu e você juntos, a gente vai saber mais, mas também não vamos saber tudo que tem para saber. Se reunir todo mundo aqui, a gente não chega a 100% do que a gente tem que saber. Então, o princípio básico é: eu sou bom, mas eu sou, como diria quem é o cara que canta lá, Raul Seixas, a metamorfose ambulante, e não tenho aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, eu prefiro estar em constante evolução, transformação, buscando sempre o meu melhor, do que afirmar que eu sou. Eu não sou. Eu estou num processo de. Eu não sou. Eu estou num processo de.
Olha, hoje eu estou no processo de ser cada vez melhor em vendas, cada vez melhor em comunicação, cada vez melhor em organização, em disciplina, em gestão, em liderança, cada vez melhor no desenvolvimento de metodologias de aprendizagem ativa, porque eu entendi que esse mundo que a gente está vivendo, ou a gente aprende a aprender, ou então a gente morre. Por quê? Porque o que você sabe hoje só te leva até amanhã no máximo, Juarone. No máximo. Se hoje a gente não estiver aprendendo alguma coisa nova, chega no final do dia de amanhã, pumba, ferrou. Eu já estou para trás. Eu já estou perdendo para mim mesmo de ontem. Então, aquela máxima, né, que diz o Abílio Diniz, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu sou hoje, e assim é um jogo infinito que a gente joga a vida inteira. Me conta qual é o seu maior defeito. Eu odeio essa pergunta. Qual é o seu pior defeito? Né? É uma delícia para quem está do lado do entrevistador perguntar isso, né? Pô, é bom demais, né? Ele não tem que responder dele. É, bom seria se a gente tivesse falando aqui e falasse, não, você me conta primeiro o seu, depois eu te conto o meu. Mas, gente, nós somos, todos nós somos resultados de uma soma de valores, de virtudes e de defeitos. A gente tem coisas boas e tem coisas que precisam ser melhoradas. Então, não há nada de errado a gente apontar aonde estão os nossos pontos de melhoria. O problema é quando a gente só aponta o defeito. A gente só jogou o defeito lá e mais nada. Isso não é legal. Então, se, por exemplo, vocês me perguntam, cara, e aí, qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito? Olha, eu sou uma pessoa muito concentrada. Quando eu pego para fazer alguma coisa, eu me concentro naquilo porque eu quero ver aquele negócio bem feito. Mas para sair bem feito, eu não consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu fazer uma coisa bem feita. O meu lado mulher, até o meu lado mulher é macho, porque nem esse lado não trabalha fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Minha esposa consegue, eu não consigo. Então, eu, quando estou concentrado, começo a fazer uma coisa por vez. Só que quando alguém chega para falar comigo na hora que eu estou concentrado, eu fico irritado. Por quê? Porque quebra a minha linha de raciocínio. Para eu voltar depois, rapaz, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, eu sempre me irritei muito com quem me desconcentrava. Mas de um tempo para cá, eu aprendi uma técnica, a técnica do e daí. Quando eu estou concentrado e alguém interrompe, eu, antes de olhar para a pessoa, mentalmente eu pergunto, e daí? Aí eu faço uma pausa mental, atendo a pessoa bem, converso, volto. Quando eu volto para o e daí. E o e daí questiona onde eu estava. E quando eu tenho que responder a pergunta e daí, eu retomo o raciocínio e consigo seguir. Então, eu tenho conseguido equilibrar esse negócio bem nos últimos tempos. Mas é uma coisa que deu trabalho para conseguir melhorar. Pronto. Ah, mas eu falei lá que eu sou ansioso. Olha, ansioso e perfeccionista é um problema, porque todos nós somos, de alguma maneira, cada um à sua forma, né? Todo mundo se acha de alguma maneira ansioso e perfeccionista, né? Gosta das coisas bem feitas. Então, essas duas respostas é importante a gente evitar. Para quem aqui é da indústria farmacêutica, ou é de vendas, ou é propagandista, e ou está buscando uma transição para outra empresa, mudando de posição, se recolocando no mercado ou buscando uma promoção, a gestão, liderança, tenha convicção dos seus resultados. Conheça o teu mercado, conheça os teus números, saiba falar das suas vendas. Vini, eu tenho um restaurante, eu não sou propagandista. Você não sabe quanto fatura, quantos clientes você atende, quantas refeições em média são servidas por dia, quantos quilos de alimento você serve por mês, qual é o ticket médio que você tem, qual é a receita média que você possui, qual é o resultado desse ano, está quantos por cento melhor do que do ano passado. Cara, é básico. Nós, todos nós aqui, nós somos gente de performance, nós somos gente de resultado. Se a gente não souber números, se a gente não tiver uma cabeça boa para trabalhar com dados de números, a gente vai desenvolver isso rápido, rápido. Então, eu, como gestor de vendas, eu tenho a expectativa de identificar ali nos meus candidatos uma capacidade boa, muito boa, para lidar com dados, porque os dados nos norteiam. Como nós estamos num período cada vez mais tumultuado, cada vez mais estressante em termos de volume de informação,
eu, via de regra, me perco nas minhas demandas. É muito fácil eu me perder na quantidade de coisas que eu tenho que fazer. No caos, no caos do dia a dia, né? O propagandista que, putz, visita farmácia, fazer com o médico, mas a visitação está baixa, mas o lançamento, mais a colocação, mais a venda, mais a VDPR. Nesse caos, eu me permito e devo me orientar pelo quê? Pelos dados. Mas aonde estão os pontos mais importantes para a minha performance? Aonde estão os produtos mais relevantes para a minha venda? Aonde estão os BRICS que eu não posso deixar de visitar? Onde estão os médicos que eu não posso furar de forma alguma? Quem são os propagandistas que eu tenho que gerir, que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que medir, que eu tenho que direcionar nesse ciclo? Se eu não tiver convicção disso, eu vou fazer muito e gerar pouco. Então, a certeza, os elementos que eu tenho para dar referente a quem está me entrevistando é o quão seguro eu estou, o quão boa é a gestão que eu produzo dos números que hoje estão sob o meu controle. Não é isso? E aqui eu coloco uma outra provocação. Quando a gente for para um processo seletivo, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Frase repetida, certo? Mas importante a lição. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu quero entrar nessa empresa. Por quê? Vocês ganham bem pra caramba. Eu quero ganhar bem também. Beleza, não tem nada de errado nisso. A gente trabalha por salário, né, Ju? Você trabalha por salário, né? Trabalha porque é bom. Ok, o João Dória lá em São Paulo abdicou do salário dele, né? Acho que ele ganha R$ 1, 10 centavos, né? E doa, mas é o João Dória. Ele não precisa de salário. Nós precisamos de salário, ok? Então nós trabalhamos por salário e não tem nada de errado nisso. Beleza, além de salário, tem alguma outra coisa que te motiva? Ou o salário te motiva por quê? É só para você ter mais status, mais posição, mas se for, também não tem nenhum problema. Ou não, olha, eu preciso ganhar mais, porque, cara, eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos daqui 5 anos estarão na faculdade, eu tenho faculdade para pagar, tá em casa eu e meu marido, eu e minha esposa somamos o orçamento doméstico, e se eu quiser dar um estudo de qualidade para os meus filhos, eu preciso me preparar para isso. Então eu não estou aqui trabalhando por mim, eu estou aqui trabalhando pelos meus filhos, pelo futuro deles. Eu já falei para os meus filhos, inclusive, olha, papai um dia quer te visitar, hein? Mamãe um dia quer te visitar e você vai prescrever uma marca só. Não é assim? Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. A gente tem que estar buscando uma posição dentro da empresa ou a entrar numa determinada empresa. Cara, qual é o teu plano? Lembra quando a gente falava sobre plano de carreira? Plano de carreira é minha responsabilidade, não é da empresa. Qual é o teu plano de carreira? Pô, hoje eu estou aqui pleiteando uma oportunidade para propagandista, mas daqui 10 anos eu quero ser propagandista? Não. Daqui 10 anos ou eu quero estar numa posição de gestão, eu quero estar experimentando uma linha especial, quero estar contribuindo com a empresa em algum projeto novo, porque eu acredito que essa empresa daqui 10 anos não vai estar fazendo a mesma coisa que ela faz hoje. Não dá, Rodrigão, não dá. Você acha que a tua empresa daqui 10 anos está fazendo a mesma coisa que ela faz hoje? Não vai estar, cara. Não tem como. Tem coisa nova chegando, tem biotech chegando, cara, tem oncologia chegando para as farmas que ainda não trabalham, tem produtos de pesquisa, tem coisa nova chegando, tem que ter, senão não vai, senão não cresce. Então eu quero estar envolvido nesse projeto. Se é um gerente de compras, eu quero estar lá. Se é um gerente de produto, quem sabe eu quero estar lá. Se é um gerente de acesso, eu quero estar lá. Pô, mas hoje o que eu tenho para te dar é uma fase de propagandista. Mas hoje eu tenho que ser propagandista. Porque eu tenho que terminar de ser aperfeiçoado na profissão, na posição, para depois eu sonhar em ter uma outra posição. Pô, mas você já não está pensando, não, mas, cara, quero pensar grande mesmo. Meu lema é cabeça nas nuvens e pés no chão. Eu tenho ambição. Só que ambição é diferente de ganância. Eu quero crescer, eu quero que as pessoas do meu lado cresçam também. Eu não quero crescer sozinho. A vida inteira foi assim. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem tem convicção daquilo que quer, depende. E não tem coisa mais gostosa do que você sentir na pessoa que está na tua frente convicção. Futuros gestores,
convicção, se posicionem. Quando vocês forem defender um racional, uma linha, um pensamento, posicionem. Eu acredito nisso. Ah, mas e se você visse que o teu colega do setor está canetando um médico, está lançando visita fria, o que você faria? Olha, eu chamaria ele para um bate-papo e falaria assim, cara, posso te ajudar em alguma coisa? Olha, eu percebi isso daqui, eu sei que isso vai te prejudicar. Como é que eu posso... Ah, mas o cara fez por sacanagem, é vagabundão? Porra, é vagabundão, então assim, desculpa, eu não vou carregar vagabundo nas costas. Chefe, vem cá, ó, tá acontecendo isso daqui, uma hora vai cair na cabeça de vocês, vocês vão ficar sabendo, esses vão poder achar que eu estou envolvido, eu não estou, não concordo, já tentei ajudar, não consegui, estou dividindo para que vocês estejam certos. Pô, mas você ia dedurar o outro? Olha, não se trata de dedurar, trata disso aqui é uma corporação, todo mundo tem objetivo, todo mundo carrega seu saquinho nas costas. Se alguém está distribuindo o peso do saquinho dele no ombro de outro alguém, isso é injustiça. Isso é injustiça. Se foi por causa de um problema, de uma necessidade, e eu poder ajudar, eu vou e ajudo. Mas se o cara é sem vergonha, não, sem vergonha comigo não trabalha. Pô, mas e se você fosse promovido e assumisse o teu colega de equipe e você sabe que o teu colega de equipe faz um paranauê que não... Olha, eu vou ter que tomar uma decisão. E se ele continuar com isso, até então eu não tinha responsabilidade sobre isso. Eu não sei como necessariamente fazia, não fazia, qual era a orientação que ele tinha, porque era ele o gestor dele. Agora que eu sou o gestor dele, eu vou chamar para um bate-papo e falar assim, ó, é o seguinte, eu sei, até aqui não era minha responsabilidade, daqui para frente é minha responsabilidade. Se acontecer, eu vou ter que tomar uma atitude. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem outras formas da gente continuar dando resultado sem você fazer o que está fazendo. Olha, você me conhece, eu cheguei até aqui, sempre tive resultado, sempre entreguei fazendo isso, fazendo aquilo outro. Vamos fazer certo? Eu te ajudo. Mas posição, não fique em cima do muro, posição. Nem que seja para errar, erra com convicção. Mas eu prefiro alguém que erra com convicção do que alguém que tenta acertar no balão-dango. Não, convicção. A pessoa precisa sentir quem realmente você é, quais são os seus valores, qual é a sua linha de raciocínio. Toda explicação, toda história, toda resposta que a gente vai dar, ela fica muito mais fácil da gente compreender se você me trouxer histórias. Jesus Cristo sabia disso e ele ensinava por parábola. Quantas parábolas Jesus usou para explicar situações complexas e que às vezes muitos não entendiam e ele queria que fosse assim, não é? Não, eu conto por parábolas porque quem tiver que entender, entende. Quem não tiver que entender, não entende. Mas a parábola, né, vou trazendo aqui para o nosso negócio, a história, o case, o contexto, a narrativa factual daquilo que a gente já viveu e vive, ela me ajuda, eu, entrevistador, a saber um pouco mais sobre, cara, quem é você e o que você faz. Então, tem perguntas que às vezes a gente responde de forma muito objetiva e perde a oportunidade de trazer o elemento da vivência. Seja ela uma vivência do ramo ou não, mas a vivência que demonstra principalmente valores, inclinações, linhas de raciocínio, pensamento. Essas são coisas bastante importantes para a gente tomar cuidado e da gente observar. Falei desesperadamente. Deixa eu fazer uma pausa aqui, abrir para pergunta. Só levanta a mão quem quiser perguntar, para a gente conseguir ordenar aqui, por favor. Matheus. Oi, Vini, tudo bem? Boa noite, gente. Na realidade, não é nenhuma pergunta, é mais para comentar que eu fiz um processo seletivo, não era no ramo farmacêutico, né? E aí, na época, eu fiz um. Ele perguntou, né, sobre um case meu de sucesso, eu falei, e aí ele quis saber números. Ele falou, tá, mas você falou que trouxe um crescimento de venda, mas trouxe quanto? Quanto que vendeu? Qual foi o percentual? Então, realmente faz muito sentido a gente ter na língua, né, igual você falou, na ponta da língua, no pensamento, se for falar de algum case, saber quanto que cresceu, qual que foi o percentual, para não ser pego de surpresa. Perfeito, com certeza. Principalmente para quem está na área comercial,
os números, né? E números, gente, quando a gente fala de, por exemplo, pô, e aí eu dobrei a venda, era um virou 2, dobrou, né? E aí eu cresci muito. Olha, alto, baixo, pequeno, grande, gordo, magro, muito ou pouco, bonito e feio, são coisas completamente de caráter particular. Talvez o seu muito não seja o meu muito. Então, trazer os elementos tangíveis, quantificáveis, me ajuda a dar uma dimensão, né, do teu grau de atuação. Vocês sabem que, para passar a palavra para a Priscila, vocês sabem que no meio comercial, quando você, por exemplo, assume uma posição de gestão, então vamos supor, você é responsável por uma gerência de contas, você é responsável por uma gerência de produtos. Comercialmente, mercadologicamente falando, o valor que você tem, você profissional tem no mercado, está diretamente ligado à, à quantidade de dinheiro que você gerencia. Então, por exemplo, quem é gerente de produtos e gerencia uma franquia que fatura, por exemplo, 40 milhões ao ano, e um outro gerente de produtos gerencia uma franquia que fatura 120 milhões ao ano, mercadologicamente, o de 120 tem um valor de mercado como profissional muito maior do que o de 40. Ainda que esse seja mais novo e menos experimentado na função do que aquele de 40. Então, para vocês verem a importância da gente saber falar números, o propagandista que tem um faturamento, tipo o Fabinho. Fabinho fatura 4 milhões ao ano, né, Fabinho? É um espetáculo de faturamento. É diferente do cara que fatura 800 mil ao ano. Então, quando eu estou falando com um cara de uma grandeza, o valor de mercado também desse cara, então é importante eu ter os números, né, saber falar, saber trabalhar com as informações do mercado. Priscila Lima. Oi, Vini, boa noite todo mundo. Eu tenho uma dúvida a respeito de entrevista, que é uma situação, não é meu caso, ainda bem, mas eu já vi colegas comentando, em caso de desligamento, que numa entrevista, que nas entrevistas às vezes eles questionam, você sabe qual o motivo do desligamento, o que aconteceu, o que você acha que é? E foi uma dúvida que, inclusive, conversei bastante, né, nesses últimos meses, de como que se posiciona nesse momento, porque muitas empresas desligam, mas não existe um feedback, né? A pessoa não sabe o motivo real, muitas vezes. E se sabe, também às vezes não é muito bacana comentar. Então, como que tem que se comportar nesses momentos? Ótima pergunta, Priscila. Primeiro ponto, tá? Essa é uma pergunta para fins de RH, ok? De recursos humanos, é uma pergunta deselegante, ok? É uma pergunta deselegante de se fazer numa entrevista. Então, em condições naturais, não deveria ser feita, porque ninguém fala assim, putz, eu era muito bom, bom demais, mas era tão bom que a empresa achou que eu estava muito grande do tamanho dela, ela quis me dar a oportunidade de eu voar, né? Ninguém tem uma resposta assim para dar. Então, via de regra, se você saiu é porque ou você fez alguma coisa errada, ou as coisas mudaram ali dentro da empresa e você não atendia mais ao perfil dela. Então, não é uma pergunta educada, elegante de ser feita, né, no processo seletivo, mas ela aparece. E quando ela aparece, eu sou sempre favorável a menos é mais. Menos é mais. E paute-se em qualquer situação pela positividade. Olha, por que você saiu lá da empresa que você estava? Você já estava 12 anos. Olha, exatamente, foram 12 anos de muito aprendizado. Aliás, 12 anos de além de aprendizado, foram 12 anos de resultado, de crescimento profissional, de crescimento pessoal e de muitos vínculos de amizade. Eu, graças a Deus, saí de lá, mas carrego comigo a amizade do meu gestor, do meu diretor, da minha diretora, dos meus colegas de equipe. Foram anos maravilhosos. Mas, como todo início tem o seu meio e também tem o seu fim, o ciclo que eu vivi lá se encerrou. Mas qual foi o motivo? Olha, em algum momento houve alguma divergência entre o meu alinhamento e o alinhamento da empresa, e eles acharam por ver, de forma muito amistosa, muito bacana, da gente terminar o nosso vínculo ali naquele momento e eu seguir outro caminho,
mas mantenho as portas abertas lá dentro, sempre trago comigo a gratidão pela empresa e acho que é recíproco, porque também doei bastante para ele. Não, é que eu briguei com a minha amiga, e você sabe, ela era uma pessoa muito difícil, e aí ela aconteceu tal coisa, e isso foi para o meu gestor, e quando chegou no meu gestor, ele levou para o diretor, e o diretor estava de ressaca, porque o filho dele tinha pego não sei o quê, e aí não sei o quê. Para. Ninguém quer saber de problema. Por isso que é uma pergunta deselegante. Menos é mais. Trago positivo, seja objetivo, assista na sua positividade, claro, mas feito isso, olha, terminou meu ciclo. Ah, mas qual a razão específica? Olha, honestamente, eu não sei te dizer. Minha performance estava boa, meus comportamentos sempre foram alinhados com o código de ética da empresa. Eu acho que simplesmente chegou o momento do término do ciclo. Da mesma maneira que começou, terminou. Né? Eu me sinto bastante confortável, inclusive, para se você quiser as minhas referências, pode entrar em contato, porque todas elas, com certeza, dirão boas coisas a meu respeito. Ok? E eu estou dizendo isso, e vale ressaltar que, Obrigada. imagina, toda entrevista, todo processo seletivo é com outro ser humano. E ser humano é um ser completamente imprevisível. Então, assim, vai muito do grau de preparo da pessoa que está nos entrevistando, o grau de maturidade da pessoa que está nos entrevistando, a técnica de entrevista, que às vezes uma grande quantidade não tem, e do humor da pessoa, né? Tem gente que, sei lá, dormiu de calça jeans e putz, acordou naquele dia assim, virado no giraia. Putz, aí não tem resposta certa ou errada, simplesmente a pessoa está no humor que ela não está se aguentando. Por isso que positividade, sorriso no rosto, olha, gerencia o seu gestor. Já viu a expressão? Gerencia o seu gestor, gerencia o seu entrevistador. De alguma maneira, esteja preparado, esteja bem de espírito e de mente para conseguir conduzir a sua conversa para um lado agradável. Um pouco de sorriso, uma, uma, uma piadinha bem colocada, da forma certa, sabe? Do jeitinho certo, ele desconstrói, às vezes, ali um mau humor instaurado na pessoa. Ele rompe aquelas barreiras sabe, de excesso de formalidade ou de dificuldade de conexão. Então, a menor distância entre duas pessoas é o sorriso. Quando a gente sorri, a gente se aproxima muito mais fácil das pessoas. Por isso que eu comecei o nosso encontro falando, cuidado com o robozinho. Não adota o robozinho, porque o robozinho cria um afastamento entre as pessoas. Certo? Ju Aroni. Oi, Vini, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vini, texto, né, que você estava falando anteriormente sobre números, né? Você ter isso bem claro na sua mente e você, né, se colocar, mostrar o que você fez com números. Sim, eu acho legal. Eu acho que tudo que você vai falar de um case, falar de um sucesso, é legal você ter isso em mente. Mas tem um ponto assim que eu discordo um pouco, porque tem pessoas, Vini, que performam muito bem, é o top, é o primeiro lá do Brasil, só que são pessoas que eu não admiro, que não me representam, entendeu? Então, eu acho que é legal, sim, né, você ter isso em mente, porém, você falar o que você representou para aquela empresa, o que você fez para a empresa, entendeu? Não só ficar ali, né, fechado ali no número. Não, às vezes você é um puta performador e um bosta, entendeu? Eu acho. Não admiro. Tem gente que tem ótimos, mas eu não admiro aquela pessoa. Aquela pessoa, ela falha em outros, né? Outras questões. Eu acho Legal. que tem que ter esse balanço entre os dois pontos ali. Eu Não, acho. concordo totalmente. Então, pegando o exemplo que você trouxe, Ju, vamos diferenciar resultado e performance. Resultado é o quanto você vende. É, Performance é como você vende. como você vende, exatamente. É. Então, tem gente que tem resultado, mas não tem performance. Tem gente que tem alguma performance, mas não entrega o resultado.
Então, eu não quero ser o primeiro em resultado necessariamente com uma má performance. Não, eu prefiro ser o primeiro em performance e o mediano em resultado legal. Isso me leva para algum lugar. Mas assim, eu Então, quero ser uma referência também. Pô, na minha equipe, eu era um pilar, as pessoas me procuravam, eu era uma referência, sabe? Além da performance, sim, eu entregava. Mas o que você foi para aquela empresa? Eu acho. não, eu concordo com você, mas eu vou fazer uma observação grande aqui, tá? Para Faça. a gente não deixar dúvida para 61 colegas que estão aqui. A empresa não nos contrata porque a gente é legal, porque a gente é bonzinho. Elas nos contratam porque a gente vende. É a Sim. nossa capacidade de vender que nos mantém dentro das empresas. Então, eu não preciso ser o vendedor número um. A minha venda não precisa ser a venda mais alta do Brasil e, às vezes, as condições em que eu atuo não me favorecem, não me permitem chegar naquele resultado. Uhum. Agora, se quem está chegando no primeiro resultado está fazendo isso a custas de recursos escusos, né? Alternativas fora do correto, do código de ética, e Sim. também não está favorecendo o time, apenas a si mesmo, nenhum, nem outro está ajudando a empresa a melhorar. Então, a empresa é uma soma daquilo que ela produz em termos de resultado financeiro com a construção de uma imagem, de uma reputação e de um clima. Se a gente acredita que as empresas são formadas por pessoas, são as pessoas que determinam a saúde e a qualidade, a performance de uma empresa. O vendedor, na essência, ele é a força motriz daquela companhia, ele precisa ser a força motriz tanto na tração que ele gera, que é a venda, quanto na manutenção desse organismo, que é uma organização, né? O organismo, organização, que é um conjunto simbiótico de sistemas. Há de haver saúde, e a saúde demanda do comportamento. Aí entra o que você falou. Qual é a diferença que você faz com o seu time? Né? É o que a gente estava comentando ali, que o Dalai Lama disse, sejamos a diferença que a gente quer ver no mundo. O que você fez de diferente? Por onde você passou? Qual foi a transformação? Qual foi o legado que você deixou? As pessoas que estão lá, você não está mais, mas as pessoas que estão lá, onde você já esteve, o que elas falam de você até hoje? Elas têm motivo para falar de você? Porque É. ninguém lembra da venda que você fez. E aí eu acho que é o ponto da tua dor. Ninguém lembra do quanto você vendeu. Caramba, hein? Rapaz, a Juliana Aroni, você lembra? Meu, ela vendia 150, 180, 200 mil reais. Uma mulher para vender. Que é isso, gente? Ninguém lembra disso. As É. pessoas lembram, cara, como era gostoso ter a Ju aqui. Meu, a Ju sempre quebrava esse clima. A Ju sempre tinha um. No meio do caos, ela sempre conseguia fazer a gente dar risada de algum momento. Ela sempre vinha com uma ideia, com uma luz, com um insight. Puta, essa mulher faz falta. É isso que a gente aprende a fazer falta por onde passar. E aí a pergunta para um processo é: que falta você faz da onde você saiu? Essa pergunta para mim é mais importante do que a provocação que a Priscila trouxe, que é do qual foi a razão da sua saída? Eu não quero saber por que saiu. Eu quero saber que falta você está fazendo lá por não estar mais fazendo parte daquele time. Mas faço e reitero o adendo. Nós somos contratados e mantidos dentro das empresas não porque a gente é bonzinho, é legal, a gente boa. Nós somos contratados e mantidos pela nossa capacidade de gerar receita. E receita aqui eu estou falando, receita that's money. A grana. Tanto que a gente é capaz de gerar de negócio, quanto que a gente é capaz de gerar de venda. Certo? Tati. Vamos lá. Num processo seletivo recente, né, me fizeram uma pergunta que, assim, de certa forma me deixou sem resposta. E aí, não sei se eu acabei fazendo alguma expressão facial ou enfim, né, que pergunta. Me perguntaram assim, em quantos processos seletivos eu já havia participado e o porquê que ninguém tinha me contratado ainda, né? Pois é, uma Uhum. boa pergunta. Né, e aí eu devo ter dado um sorrisinho de canto de boca, alguma coisa assim, né, enfim. E aí eu respondi que às vezes era o perfil da vaga, às vezes era o meu perfil,
né? Ou às vezes o anjinho da guarda falou que não era para contratar, enfim, né? Dei uma risadinha, dei uma brincada, mas assim, foi uma situação que eu fiquei sem resposta, né? Até mesmo porque eu não sei por que eu não fui contratada nas outras, né? O que eu respondo? O que eu falo? Eu recebi essa pergunta também, viu, Tati? Ridícula. Eu devo ter dado uma risadinha de canto de boca, tipo, ele deve ter entendido. Nossa, que pergunta ridícula, mas enfim, né? Vamos lá. Isso daí entra naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Gerencia o seu entrevistador. Né? A gente tem que aprender, ou tem que estar preparado para lidar, muitas vezes, com a falta de preparo, a falta de preparo, a falta de técnica, a falta de metodologia de quem, às vezes, está nos entrevistando, né? Teve uma outra colega, por exemplo, que o sujeito falou assim, olha, mas você com 3 filhos, você acha que você realmente vai dar? O que você vai fazer com os seus filhos? Como é que seus filhos vão ficar sem a mãe deles? Cara, isso não compete ao entrevistador perguntar. Os filhos, Vini, é uma questão à parte. Dá para a gente fazer uma live, acho que de umas 2 horas só de filho. É uma coisa absurda, né? Então a gente vê assim no LinkedIn, no Dia das Mães, no Dia da Mulher, as empresas, mulher, mãe, nananana, mas na hora de contratar, infelizmente, né? Assim, pergunta a idade, né? É uma coisa que acredito tá? Que pesa, né? Por exemplo, nessa mesma entrevista, me perguntaram o entrevistador me perguntou quem que ia levar meus filhos para a escola, né? Bom, se ele estiver passando na frente de casa e quiser dar uma carona, tudo bem. Mas assim, é uma coisa que não faz parte do né? Enfim. Então, mas vamos lá, não vamos confundir empresa com funcionário. Por mais que o funcionário seja um representante da empresa e deveria estar alinhado com os valores dela, nem sempre o cara que está ali na tua frente, ou a mulher que está ali na tua frente, está alinhado com o que a empresa está tentando implementar. Você imagina, pega só uma força de venda. Vamos pegar aqui uma sei lá, vamos nem pegar uma Eurofarma que é muito grande. Pegar uma Momenta, que é mediana, vai. Você tem 800, você tem quase 1.000 pessoas na força de venda. Quase 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, quantas pessoas já passaram um dia pelo escritório da empresa? Para vocês que, sei lá, das 1.000, 20%, 30% no máximo, já passaram um dia no escritório da empresa. Todas as outras nunca nem sequer visitaram a empresa, não sabem nem como é que é o prédio, a não ser por foto. Então, você tem uma dificuldade de capilarizar processos, modelos, valores, condutas muito grande. E isso acaba refletindo na maneira como algumas pessoas conduzem certas coisas. Então, às vezes, isso é uma atitude do infeliz ou da infeliz que está ali te entrevistando. Não necessariamente reflete o papel da empresa. Se a empresa, né, que é uma entidade, não é uma pessoa, é uma entidade, pudesse estar ali do lado supervisionando ele, talvez batesse no ombro dele e falasse, ô, que é isso? Tá perguntando isso por quê? É louco? Fala isso não, pode falar isso não, tá doido? Né? Então, a gente tem que estar preparado, às vezes, para lidar com essas questões que o sujeito que pergunta não sabe nem por que pergunta. De alguma maneira, a gente tem que ter jogo de cintura para conseguir desconstruir. Mas você tinha me feito uma pergunta antes. Eu confesso que perdi aqui o raciocínio depois que a gente falou de filhos. Qual era a primeira pergunta, tá? A pergunta foi, na verdade, eu fui questionada, né? Quantos processos seletivos eu já tinha feito, né? Sido feito, lógico que eu não falei todos. E o porquê que eu não entrei, porquê que não me contrataram. Olha, eu já fiz 6 processos, né? Mas se eu fosse ver na minha vida inteira, eu acho que eu já estou passando aí de uns 20 processos, né? E vários deles me trouxeram muito aprendizado. Por onde passei, fiquei com um contato, ficaram com o meu, que gostaram bastante de mim. Mas eu acho que o processo de decisão de uma entrevista não leva apenas em conta a competência, o perfil de cada candidato, mas sim, às vezes, as necessidades específicas da vaga, da equipe, do momento da empresa e tudo mais. Por onde passei, todo mundo gostou, graças a Deus, bastante, mas não foi o meu momento lá dentro. E, honestamente,
Acho que eles me prestaram um grande favor, que me guardaram para que eu chegasse até aqui e agora pudesse fazer a diferença para você. Então, depois a gente passa um por um agradecendo eles para trás, tá bom? Beleza, devolve na brincadeira. Porque, gente, vamos lá. Processo seletivo é uma via de mão dupla, tá? Uma via de mão dupla. Porque se o teu santo não bateu com o dele, ainda que o dele bata com o seu, vai fora, meu. Ou você quer entrar para ser infeliz? Ô, Vini, mas eu preciso do salário. Olha, tá bom, se a situação estiver muito crítica, a gente se sujeita a tudo, né? Necessidade primária. Mas se der para segurar, procura ir para um lugar que, obviamente, você se sinta bem. Pô, Vini, é a minha oportunidade de ser promovido. É a minha chance de assumir a cadeira que eu sempre quis. Cara, mas teu GR é um cara tosco. Teu GR é um cara que bate na equipe. Teu GR é um cara que é quadrado. Você que sabe, hoje você, de 200 dias trabalhados, trabalha um ou dois com ele. Você vai ser promovido de 200 dias trabalhados, você vai trabalhar uns 50 com ele. É isso que você quer? Mas se não for agora, quando? Cara, veja, não se engane. Não se engane. Não se engane. A promoção é uma delícia, é algo necessário, precisa vir. Mas você troca uma quantidade grande do teu tempo e do teu sossego por um punhado a mais de dinheiro e status. Promoção é isso. Você troca uma quantidade grande do teu tempo e do teu descanso, da tua paz, por um punhado a mais de dinheiro, o salário melhora, o carro melhora, tá? Você tem poder, tem responsabilidade, tem posição, tem respeito, tem realização profissional, pessoal, tem, sem sombra de dúvida. Mas acredite, a maior parte do tempo, você não está sentindo aquele prazer, aquela alegria de fazer a diferença da vida dos outros. Isso são momentos pontuais. A maior parte do tempo você está executando processos que estressam, que consomem tempo, atenção, recurso, e que você está tirando esse tempo, atenção e recurso da onde? Da onde antes, por você não fazer, você dedicava a você mesmo, a sua família, a sua casa, a sua esposa, a seu filho, tudo. Certo? Alan Souza. Oi, Vini, boa noite a todos. Boa noite. Vini, eu estou fazendo a transição, quero fazer a transição de carreira. Hoje eu atuo, hoje eu sou, trabalho com a supervisão de uma equipe comercial e quero sair mesmo, eu já estou há muito tempo no segmento e eu quero buscar um novo segmento, uma nova atuação e eu estou focado na indústria farmacêutica. E não sei se é praxe, porque ainda não fiz nenhuma entrevista especificamente, né? O motivo da mudança, porque hoje eu tenho expertise, tenho a gestão de equipe, a mudança de novos ares. Para mim é porque realmente eu já conheço tudo do meu segmento atual, eu quero buscar coisas novas. Essa afirmação, essa colocação é bem vista para o entrevistador, não sei, o gerente que vai fazer a entrevista, Vini? Sim, totalmente. Olha, aonde eu estou atualmente, a escada tem 10 degraus. Eu estou no 10º. Estou bem. Estou num momento confortável, prazeroso, ganho bem, sou respeitado, faço muito bem o que eu faço, mas já estou fazendo isso há muito tempo. E acho que a gente emburrece quando a gente começa a fazer por muito tempo a mesma coisa. Então eu preciso de uma escada maior, eu preciso de uma pista maior para correr. E é essa pista que eu estou buscando. E quando eu olho aqui para vocês, eu vejo uma pista gigantesca que eu tenho para percorrer. E isso me atrai, isso me encanta. Então, é nisso que eu quero investir nesse momento. Pô, por que você quer ser promovido a gestora aqui na empresa? Por que você quer assumir a posição de gerente digital? Cara, porque quando eu olho para a função de propagandista, eu vejo que eu sempre poderei melhorar cada vez mais, mais e mais. Mas quando eu olho para a função de gestor, eu vejo uma pista completamente ainda virgem para eu desbravar. E isso me encanta, isso me atrai. Porque eu falo, cara, tem muita coisa para aprender, muita coisa para percorrer, muita coisa para conquistar aqui.
Eu quero uma pista maior para eu correr. Eu percebo minha incompetência, capacidade e desejo, energia para correr nessa pista. Então, é por isso que eu estou aqui buscando essa oportunidade. Faz sentido, Alan? Total, Vini. Excelente, excelente colocação. Obrigado, viu? Alessandra? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, tá me escutando bem? Em alto e bom som. Oi, desculpa. Oi, Tô ouvindo, perfeitamente. tá me escutando? Tá. Deixa eu te perguntar, Vinícius, eu tive uma situação... Boa noite, primeiramente, né? Eu tive uma situação que aconteceu recentemente, eu fiz um processo, participei de uma entrevista, tem pouco tempo, né? Tem exatamente uma semana e meia. E dentro do tempo, né, que eu fiquei acho que quase uma hora na entrevista, com muitas perguntas, uma em cima da outra, aí entrou até a questão, né, que você falou aí, do respirar. Você começa respirando, só que chega uma hora que você já nem sabe como é que está a sua respiração, porque é uma pergunta em cima da outra, né? Mas por que disso? Por que daquilo? E vai somando 1000 perguntas. E uma delas foi, na verdade, eu tenho no total 12 anos de experiência, né? 12, 13 anos de experiência já dentro do ramo. E essa empresa que eu fiz o processo é uma empresa bem grande no mercado e tudo, né? Bem conhecida. E aí o entrevistador perguntou para mim, né? Falou, mas como você enxerga a empresa, né? Perguntou como eu enxergava a empresa, né? Por que eu queria entrar naquela empresa? E aí eu coloquei todos os pontos, né? De como eu enxergava a empresa, né? De ser uma empresa sólida no mercado, que eu tinha a visão em relação aos colegas de campo, né? Que são colegas que eu tinha no setor de trabalho, e sempre realmente via satisfação, essas coisas. E aí ele me colocou na parede, que eu acho que entra um pouco aí na questão que você falou, o preparo, né? Eles fazem, às vezes, algumas perguntas para te desconfortar, te deixar desconfortável. E aí ele perguntou assim, mas se você enxerga que a empresa ela tem tantos pontos positivos, por que você está vindo só agora bater na porta aqui da empresa que você está desligada? Ele colocou dessa forma, como se eu nunca tivesse tentado. E, na verdade, eu falei, não, eu já tentei sim, eu já fui indicada por um outro colega de setor, mas na época a vaga era longe de onde eu morava, e a empresa tem essa conduta de estar sempre priorizando pessoas que moram próximo, mas ele me colocou na parede, ele colocou isso. Por que você só veio bater na porta da gente agora, que você está sem emprego? Assim, soou como uma coisa muito desconfortável, né? Como se, tipo, assim, a gente está aqui sobrando e você veio, né? E aí, na verdade, eu respondi que não, falei, não, de forma alguma, que eu enxergava a empresa como realmente uma empresa muito sólida, que tinha todos os pontos positivos, só que quando a gente entra numa empresa, que era a empresa que eu trabalhei, que na verdade eu trabalhei, essa última que eu estava, eu fiquei 6 anos, e a anterior eu fiquei 4. E eu falei para ele que, na verdade, quando a gente entra num lugar, não somente relacionado a salário, mas existem pessoas em volta que conduzem o nosso trabalho. E a gente acredita, aposta aonde a gente está. E aquelas pessoas falam para a gente acreditar no negócio, que vai mudar, que vai melhorar, que vai crescer, e você aposta no lugar que você está. Aí eu até coloquei a resposta como um infeliz. Eu falei assim, não sei se isso é infelizmente ou felizmente, porque de alguma forma
ele depois ainda colocou assim, poxa, porque eu fiquei um dos gerentes, né? Na verdade, eram 2 gestores, e um gerente falou assim, poxa, mas é porque eu fiquei 1 ano na casa tal, e eu, depois de 1 ano, eu queria muito entrar aqui. Eu batia nas costas de todos os GDs na rua. Caraca, eu quero muito entrar nessa empresa, eu quero muito entrar nessa empresa. E aí ele quis colocar para mim no sentido assim, que eu errei em ter ficado, vamos dizer aí, 8 anos ou 6, ou que seja, em outras empresas, que não foi na empresa que eu estava ali naquele momento, e dando a entender que eu estava ali só naquele momento porque eu estava desempregada. Posso dar uma sugestão, Alessandra? É o seguinte, quando a gente recebe um tipo de colocação como essa, acho que todo mundo que estava aqui te ouvindo meio que se colocou no teu lugar e meio que bate aquela raivazinha, né? Você fica meio irritadinho com o que a pessoa tá te colocando ali. E a minha sugestão é a seguinte: quando a gente for para um processo, é difícil, claro, não é fácil, mas a gente não pode se permitir que essas provocações elas caiam para o pessoal. Se a gente tomar para si essas provocações do lado pessoal, elas vão nos despertar um desconforto e às vezes a resposta não foi. Por quê? Porque tem um negocinho aqui dentro que chama, mais ou menos aqui nessa posição, que assim, chama amígdala. A amígdala é uma parte responsável pelo cérebro que ela controla as suas respostas emocionais. Então, ela dá o discernimento entre lógica e emoção. Quando você fica irritado, você percebe que você tem uma... Gente, vocês já perderam a linha? Já perderam, né? Pelo menos uma vez na vida. Acho que até a Larissa, que é esse poço de tranquilidade, já deve ter perdido a linha pelo menos uma vez. O Léo que o diga, né, Lá? Porque dia eu ligo para ele e vou perguntar assim, fala que a Larissa já perdeu a linha. Sabe quando você perde a linha? Você sai falando o que vem, não tem filtro. Viu? Baixa uma criatividade, é uma coisa de louco. A gente tem um potencial para xingar, que é uma coisa muito boa. Quando esse negócio de travada que você bota para fora, por quê? É um efeito psicológico, neurológico, na verdade, chamado sequestro da amígdala. Quando a amígdala é sequestrada, ou seja, quando ela perde o efeito, você se torna criativo pra caramba pro mal. Você xinga que é uma beleza. Ainda que você não expresse, você pensa. Então, quando você assume para si a provocação e leva para o lado pessoal, você sofre um sequestro da amígdala. Por quê? Porque por algumas frações de segundo você perde a capacidade de lógica, de racionalidade, porque é como se você recebesse um banho de emoção. E no banho de emoção você tem dificuldade de argumentar de maneira racional, lógica, bem estruturada. Então, prepare-se para ir para um processo para você ir como se você estivesse indo para um tribunal onde você é o advogado que vai advogar pela causa do teu cliente. Só que o teu cliente é você mesmo. Só que é o seu eu profissional. E você está ali como advogado do seu eu profissional. Então, tudo que você for tratar ali é processual, não é pessoal. Porque se isso vier e a gente tomar para si, você sofre o sequestro da amígdala, a emoção invade e você não consegue estruturar uma resposta bem elaborada. Então, se o sujeito me faz uma pergunta como essa, eu digo para ele, eu falo assim, olha, mas quem abriu as portas para mim na indústria farmacêutica foi a outra empresa. Eles investiram em mim, eles acreditaram em mim, eles me formaram propagandista. Então, ainda Sim. hoje, eu sido desligado por eles, eu tenho uma dívida moral enorme com essa empresa. Então, eu sempre sonhei em vir para cá, mas a minha dívida moral com eles clamava mais alto, dizendo assim: enquanto eles precisarem de mim, eu estarei aqui, porque quando eu precisei deles, eles me abriram as portas. E já que hoje eu já não estou mais lá, hoje eu tenho liberdade e franqueza para buscar outras oportunidades que eu sempre almejei, como estar aqui hoje com vocês. Sim. Então, esse negócio de endeusar a empresa, de essa empresa do sonho, para. Olha, essa empresa é maravilhosa, sonho em trabalhar aqui, mas não existe só essa, tem outras empresas também, né, que a gente pode trabalhar. Então, cuidado para isso não invadir o lado pessoal, porque senão tem um extravasamento de emoção, e aí você tem dificuldade de processar respostas bem estruturadas, racionais. Tá É a ótimo. sugestão, Obrigada. certo? Imagina.
Vou passar a palavra para o Bruno e, na sequência, eu tenho 2 pontos aqui para liberar vocês também, porque aqui são 10 para 1 da manhã. Bruno, manda. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Vinícius, voltando um pouquinho ao tema anterior sobre gerenciar o entrevistador, eu já presenciei algumas entrevistas, o entrevistador ele te faz uma pergunta e depois ele aproveita a tua resposta para falar dele, né? E ele fica o tempo todo falando dele e não te dá a oportunidade de você falar. Como que a gente pode trazer o entrevistador novamente para a entrevista? Porque a gente sabe que tem um prazo para você ser entrevistado. E na grande maioria das vezes, o entrevistador ele acaba passando a maioria do tempo falando dele, esquecendo de te perguntar e você ter a oportunidade de falar de você para que você seja marcante naquele momento. E aí depois, você acaba tendo alguns feedbacks de que você acabou perdendo a linha de raciocínio, e etc. Então, como trazer o entrevistador para dentro da entrevista novamente, para você conseguir aproveitar o máximo para que ele aproveite de você as suas respostas e não que ele fale dele apenas? Tá aí. É uma boa pergunta. Interessante, né? Caso isso venha acontecer de novo, às vezes um despreparo, né, de quem está conduzindo, ou um teste. Eu já vivi as duas coisas. Ou um teste para ver se você consegue, na argumentação, também retomar para si o foco daquele diálogo, daquela conversa. Então, se o sujeito começa a falar dele, primeira coisa, presta atenção. Por quê? Porque prestando atenção genuinamente no que ele está falando, quando ele comentar ali alguma coisa que você tenha fit contigo, na tua história, na tua bagagem, você pode, daquilo que ele comentou, falar assim, pô, interessante, desculpa te interromper, mas você falou uma coisa aí agora que me lembrou uma situação que eu vivi ano passado, e, cara, me marcou muito, porque eu acho que o principal fator que me marcou foi isso que você acabou de falar, a questão da empatia, porque, cara, eu vivi uma situação mais ou menos assim, ó, trouxe de volta para si e segue o jogo, entendeu? E se ele puxar de novo, dá mais uma trela para ele e puxa de novo. E aí, se você for vendo que está dando tempo, na próxima puxada que entrar, puxa para o fechamento. Olha, mas é por isso que eu tenho vontade de trabalhar na empresa como é. Eu preciso disso, né, justamente esse ponto que você está dizendo, aquilo, voltando e aí, cara, busca muito uma chance. E olha, se eu tiver aqui a oportunidade de estar com vocês, uma das coisas que eu quero somar é justamente isso que você está trazendo. Traz para o fechamento. Porque vendas é assim, né? Você vai dialogar com o médico, você vai dialogar com o ponto de venda, às vezes o cara começa a falar dele, nego, e vai. E daqui a pouco ele, deixa eu ir lá, cara, eu tô mega atrasado. Você não fez propaganda, você não fez o seu produto, você não tirou o seu produto. Exato. Então, faz parte do processo. Ok, obrigado. Imagina. Pessoal, 2 pontos bastante breves aqui para a gente concluir o nosso encontro é o seguinte. Tinha até anotado aqui para falar para vocês. Ó. Assim, em qualquer entrevista, em qualquer situação aqui que vocês estiverem, para quem está entrando, para quem está mudando, para quem está crescendo, não importa. Atitude fala mais do que palavras. Atitude fala mais do que palavras. Então, o que você fez, o que você preparou, o que você montou para estar ali naquele momento, participando daquele processo, diz muito mais do que só o que você for lá e falar assim, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou, eu tenho, eu... Falou, mas o que você trouxe para mim? Olha, coisas boas a gente dá o nome, né? A Larissa Franco me apresentou um material que ela vai levar para um processo seletivo, e malandro, é coisa assim de altíssimo nível. E a Larissa ainda não ingressou, está ingressando. E vai ingressar com ensino, hein, Larissa? Então, Vini, eu participei nos últimos 7 meses de 10 entrevistas. E, assim, quando a Tati falou dessa pergunta, eu até coloquei, me fizeram também. E eu tento levar como um aprendizado e uma melhora sempre com os feedbacks que eu tenho recebido de cada processo. Então, nos últimos, eu consegui chegar nas 4 finais dos últimos. E ainda estou em 3 processos.
E, assim, quando eu vou avançando nos processos, eu vou tentando levar alguma coisa que, de fato, eu consiga surpreender. Porque eu não estou na área e eu sempre tenho perdido, no final das contas, por quem tem experiência. Peraí, filha. Porque tem experiência de molécula, de setor, enfim. Eu não tenho experiência nem de vendas, né? Eu sou comissária de voo, então a minha transição de carreira é total. Então eu preciso fazer diferente mesmo. E aí eu tento levar em proposta de produto, em alguma ação que eu consiga envolver um produto, fazendo um link com aquilo. Então, todos os processos que eu tenho participado, eu estudo muito a empresa, então eu vou muito preparado, de fato, para o processo. Então, se qualquer entrevistador que me perguntar de X produtos, com a grande maioria dos produtos, eu sei praticamente fazer propaganda, porque eu já vou para o processo sabendo fazer a propaganda dos produtos daquela empresa. Então, eu dedico o tempo. Né? Quando você começou lá no primeiro processo, você não estava tão bem preparado como você está agora no 10º, sabe? Com certeza. Não, eu tenho certeza. Eu sei exatamente que eu errei em cada processo. Assim. Olha que legal. Sensacional. E o que eu acho legal também, assim, que mesmo que eu não tenha passado em alguns, eu marquei de alguma maneira. E aí as pessoas me chamam de novo. E aí eu consigo levar mais. E isso tem acontecido agora, só agora, mais para essa fase final. Então, mesmo que eu não tenha conseguido, talvez a vaga fosse para uma resposta de curto prazo, agora talvez com uma expansão eu consiga entrar. Então é isso que eu acredito, assim, é o meu momento, é na hora certa, é na vaga certa. Ainda não chegou, mas estou confiante. Está chegando, com certeza está chegando. E isso que é legal, porque percebe a diferença? Existe uma questão que é resiliência. O resiliente, ele continua fazendo a mesma coisa. A pessoa que é adaptável, né, que a gente fala nos nossos encontros, que é antifrágil, ela evolui. Eu estou falando, não estou falando de graça, não. A Valícia me mandou um material que, quando eu olhei, eu falei, caramba, espetacular. E isso é prova do quê? Gente, isso é prova de... Veja, o fracasso não está atrelado ao insucesso. O fracasso está atrelado à desistência. Quando você desiste, você fracassa. Agora, 10 em sucesso, ela se manteve a mesma? Obviamente que não, porque houve uma evolução, houve um crescimento que está levando ela para chegar no objetivo, para chegar na meta. Agora, esse material que ela desenvolveu, somado ao fator residual da performance dela durante o processo, é uma coisa que fica, depois que ela sai, fica em cima da mesa. A gente na propaganda não valoriza tanto a amostra grátis, Fabião, que a gente deixa lá, né? A amostra grátis na mesa do médico, a gente sabe o quanto ela é valiosa para conquistar a receita. Por quê? Porque ela fica depois que a gente sai. O que fica depois que você saiu da sala das entrevistas? Pensa nisso. Pensa nisso. O que você vai deixar em cima da mesa depois que você for embora? Deixa um residual, leva alguma coisa, faça a diferença. Comece pelo processo. Tem gente que promete que vai fazer tanta coisa diferente quando for promovido, quando for contratado, quando for... Cara, nem no processo, que é a tua primeira oportunidade de você mostrar, você não mostrou. Começa dando um exemplo. Por quê? Porque a atitude vale muito mais do que as palavras. E o outro ponto eu já falei dele, mas reitero, porque é muito importante, cuidado para não ser prolixo. Aí você pode olhar para mim e falar assim, porra, mas você é. Tudo bem, eu posso. Aqui eu posso. Vocês não podem ser prolixos no processo, tá bom? Seja um objetivo. Desenvolvam objetividade na fala. Leva a sério a regra dos 90 segundos para cada resposta, com começo, meio e fim. Ok? Bom, os principais pontos que eu queria passar para vocês, falamos de tudo. Último ponto. Último. Existe uma técnica, que nem é técnica, tá? É um modelo de processo arcaico, antigo, mas que ainda está muito no mercado. Pessoas mais, vamos dizer assim, antigas, indústria, ainda aprenderam esse modelo e replicam esse modelo até hoje, que é o modelo da desconstrução. O que é o modelo da desconstrução?
Aline Masson, honestamente, Aline, você não tem perfil para propaganda. Olhando para você agora, conversando com você, eu acho que você tem uma carreira brilhante se você continuar no banco. Mas para vir para a indústria farmacêutica, porque assim, olha, no banco é gostoso, está lá no ar-condicionado e tal. Aqui, faça chuva, faça sol, tem que descer o salto alto na água, às vezes vai pisar na lama, sabe? O perfume não dura até o final do dia, porque você anda pra caramba. Então, honestamente, eu acho que onde você está, você vai ter muito mais sucesso. Estou falando para o seu bem, tá bom? Para o seu bem. Continua onde você está, que você vai ter mais sucesso. É o modelo da desconstrução. Não, mas eu gosto muito de vender, eu gosto muito de vender. Mas olha, vender o que você vende é fácil. Quero ver você vender remédio. Quero ver você competir com um genérico que custa um terço do valor do teu produto e entrega a mesma coisa para o paciente. E aí, como é que você vai fazer? Não sabe, né? Então, por isso que não é para você, cara. Esse modelo da desconstrução, honestamente, eu odeio. Eu me irrito só de simular ele aqui. Mas ele existe. Então, dica, cuidado com o sequestro da amígdala, não leva para o pessoal, leva para o processo, pensa que você é o advogado do seu eu profissional, vai para defender a causa, não para defender a causa, não a pessoa, a causa, não a pessoa, não deixa aí para o pessoal, trabalha na causa, sorriso, o cara tá te batendo, sorria. Sorriso no rosto. Pô, mas o cara tá batendo. Sorriso no rosto. Por quê? Porque você vai irritar positivamente o teu entrevistador. Porque ele tá fazendo isso pra você perder a linha. Não deixa ele... Ainda que você perca. Não deixa ele ver. E não deixa ele perceber que você perdeu a linha. Olha, teve uma colega que foi contratada aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Ela fez, em um prazo de 4 meses, ela fez 7 processos na Aerofarma. 7 processos diferentes na Aerofarma. Eu, honestamente, eu no lugar dela eu já teria desistido. Ela estava contratada por uma outra empresa, ela ia começar na semana seguinte, ela foi chamada para o último. Meu, ela deu a carteira, ela deu a carteirada. Top. E isso que eu digo para vocês, a gente tem que se valorizar o passo. Ela falou assim, olha, eu vou, mas se eu for é para ser contratado. Eu não tenho mais o que vocês me perguntarem. Eu já estou contratado numa outra empresa, mas eu amo, é meu sonho trabalhar aí, então eu vou. Mas se eu for é para ser contratado. O cara ficou meio assim, né, tal. Ela foi, tal, não sei o quê, fez o processo. Quando foi sair, falou assim, ó, eu tô saindo daqui, tô indo até Guarulhos levar a minha carteira admissional. Vocês têm até eu chegar lá para dizer se eu passei ou não, porque se eu entregar a carteira, depois eu não volto atrás. Cara, tem que bater palma pra pessoa dessa. Ela tava no meio da Dutra, o GR ligou, falou, onde você tá? Eu tô chegando. Falou, não, pega o retorno que você é nossa. Falou assim, você tem certeza? Porque eu vou entregar minha documentação aqui, eu não posso ficar sem trabalhar. Não, tenho certeza, estou te garantindo, fazendo minha palavra, estou te mandando no e-mail agora. Pode pegar o retorno e voltar, que é nosso. Mas da mesma forma que a Larissa, né, narrou e vai conquistar dela, ela também, a cada processo, ela melhorou, ela aperfeiçoou, ela desenvolveu. E, gente, vendas é isso. A cada não que a gente toma, não adianta a gente forçar, a gente precisa adaptar a nosso discurso, a nossa estratégia, nosso viés. Beleza? Grazi, a palavra final. Boa noite, pessoal. Oi, Vini, tudo bem? Saudade Tudo das você? aulas já, viu? Daqui a pouco nós tá de volta. Deixa eu te perguntar. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos vídeos que a gente tem que mandar na entrevista. Tem um ponto que eles pedem para a gente abordar a diferença do produto que a gente está trabalhando com o concorrente. Só que, assim, a maioria das vezes, né, como a gente fala de medicamento, é difícil você comparar produtos que são commodities. E aí eu queria saber o seguinte, se essa diferença, a gente pode abordar a questão do custo. Que eu lembro que no dia do treinamento você comentou alguma coisa em relação ao custo, que não, né? Então, assim, eu fiquei meio perdida nessa parte da diferença dos medicamentos. Boa, legal. O preço, quando você só tem preço como fator de diferenciação, é uma argumentação frágil.
bastante frágil, mas ela é uma argumentação válida, deve ser utilizada sim. Agora, quando você não tem diferenciais tácitos frente aos seus concorrentes, entenda que concorrência, eu não estou falando só de concorrência direta, tem a concorrência indireta. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma estatina, eu tenho simvastatina, eu tenho rosuvastatina, eu tenho atorvastatina, eu tenho pravastatina, eu tenho pitavastatina, tem um monte de estatinas. Então, eu posso estar falando da diferença dos meus concorrentes de maneira mais ampla. Então, se está difícil de achar um diferencial da concorrência direto, amplifica, traz para um aspecto mais amplo, sabe, do processo de comparação. Então, por exemplo, o meu antibiótico comparado a outros antibióticos, a minha estatina comparada a outra estatina, o meu anti-inflamatório comparado a outros anti-inflamatórios, não da mesma molécula, mas da mesma classe. Então, compara Não, a molécula. eu tinha até pensado exatamente nisso, né? Por ser um anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, né? Que é inibidor da COX. Então, assim, ele vai provocar um menor efeito gástrico do que os outros anti-inflamatórios. Só que eu fiquei meio perdida se eu poderia realmente abordar essa comparação entre classes diferentes. Sim, pode sim. Qual é o benefício que a tua marca oferece em relação a outros anti-inflamatórios do mercado? Não tem problema, não tem problema. Porque a gente precisa trabalhar com aquela questão, né, lembra quando a gente falava de território de marca? Traz o território para o benefício da marca que já está fazendo uma diferenciação. Ok, obrigada. Imagina. Victor? Boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Sobre essa dúvida, né, da Graziele, eu queria até abordar do último processo que eu fiz. O GD pediu para eu fazer uma apresentação, uma simulação de uma venda, e era sobre vitamina D. Eu fiz assim, como eu não tinha muito conhecimento da vitamina, do produto, eu fiz uma breve apresentação. E eu acabei falando também, né? Como eu já trabalhei em farmácia, eu sabia que a vitamina deles era mais barata que por exemplo, a Dera, que é a referência. Eu falei, essa vitamina tal, ela tem um preço melhor, ela é mais barata, tal. E ele até me corrigiu. No final da minha apresentação, ele falou, foi até uma dica que ele me deu. Ele falou que, na verdade, a indústria farmacêutica, eles não vendem preço, eles vendem saúde. Então, ele me corrigiu no fato de eu ter falado que ela era um preço mais barato, enfim. Ele falou que esse não é o objetivo da empresa e afins. Ok, então, ele talvez quisesse te falar uma coisa, mas falou outra. Mas, assim, a indústria farmacêutica, ela vende saúde e acessibilidade. Ok? Acessibilidade, porque vender preço, eu estou dizendo que o meu produto não presta. Vender acessibilidade, eu estou dizendo que eu preciso tornar aquilo que é excelente acessível às pessoas que precisam ter acesso ao meu produto. Então, talvez uma guerra semântica aí facilitasse o processo. Faz sentido, Vitor? Sim, completamente. Pessoal, para encerrar, deixa eu contar uma historinha rápida para vocês, bem rapidinho, bem mesmo, para hoje é sexta-feira, né? Eu vou dormir, vocês daqui a pouco vão farrear, vão tomar um vinhozinho, vão, né? Aquela pizzinha que já chegou, tá esperando aí, eu sei. Mas, ó, rapidinho, só uma historinha aqui rápida. Na selva, os animais começaram a querer implementar a democracia. E aí quiseram eleger um novo rei. Então, o leão, que antes era o rei da selva, abriu a democracia e houve alguns candidatos. Então, teve lá no campeonato o leão, teve também a águia, apareceu lá o pato e apareceu também o tubarão. E aí eles teriam que ser testados em diferentes modalidades. Bom, o primeiro era uma guerra, era uma disputa de velocidade, de corrida. Bom, na disputa da corrida, o leão chegou em primeiro, o pato chegou em segundo, a águia chegou em terceiro, com muita dificuldade, e o tubarão não conseguiu participar. Na segunda disputa, era uma disputa de nado. O tubarão chegou em primeiro, o pato chegou em segundo, o leão chegou em terceiro exausto e a águia não conseguiu participar. Na terceira, uma disputa de voo. A águia chegou em primeiro,
O pato chegou em segundo, o tubarão e o leão não conseguiu participar. No final de todas as provas, fizeram a apuração geral e quem foi que ganhou o prêmio? Quem foi que se tornou o rei da selva? O pato. Porque na soma de todas as performances, ele que teve uma performance mediana e conseguiu performar em todas elas, se tornou então o pato o rei da selva. Qual é a moral da história? Nós vivemos num mundo que não é um mundo marcado por especialistas. O cara que se torna especialista em determinado assunto ou competência, rapidamente ele se torna obsoleto. Então, o que hoje te faz único e diferenciado, pode ter certeza que amanhã não te fará mais. Então, não basta a gente ser um leão que sabe correr e rugir, nem um tubarão que sabe nadar e morder, nem uma águia que voa alto. A gente precisa ter múltiplas skills. A gente tem que saber performar um pouco em tudo. Então, o que se procura hoje no mercado são profissionais que têm capacidade de agir, capacidade de fazer, capacidade de participar em diferentes posições simultaneamente. Ainda que não sejam especialistas, peritos, expoentes em determinadas skills, em determinadas competências, mas têm skill suficiente para saber jogar no ataque, na defesa, na lateral, na zaga, onde tiver que estar, o cara está lá. E a gente precisa ser esse profissional. Profissional que sabe fazer diferentes coisas bem feitas, ainda que não sejamos especialistas em nenhuma delas, mas é o que a gente quer fazer. Quando eu fui fazer faculdade, eu estava na dúvida, na verdade, eu queria fazer arquitetura, fui dissimulado a não fazer arquitetura. E aí o meu pai falou para mim, não, vou fazer administração. Por que administração? Porque, olha, administração você aprende a fazer de tudo um pouco, mas não aprende a fazer nada 100%. Eu acho que eu segui a risco. Eu aprendi a fazer de tudo um pouco, mas nada 100%. Então, brincadeiras à parte, é esse perfil de profissional que a gente tem que ser. A gente tem que mostrar o quanto nós somos adaptáveis, humildes. A gente sabe o quanto a gente se esforça, a gente sabe o valor do nosso esforço, mas a gente sabe que sempre existe mais para a gente aprender. E como é gostoso a gente trabalhar com gente que é disposta a aprender da mesma maneira que é disposta a ensinar aquilo que sabe. Legal? Espero que tenha ajudado. Aqui já são 1h10 da manhã. Mas desejo a todos vocês uma excelente noite de sexta-feira, sucesso nos processos que cada um está enfrentando. Que Deus abençoe e prospere os caminhos de cada um de vocês, naquilo que eu puder ser útil individualmente. Estou à disposição, me acionem. Em breve estou de volta aí no Brasil, para a gente se ver de mais pertinho. Tá bom? Obrigado a todos. Bom descanso. Até breve. Ô, Vini, tira um print da foto da gente, para a gente postar. Tira um print? Tira. Quem não quiser sair no print, por favor, fique à vontade de ligar a câmera. Talvez nem todos queiram aparecer. Né? Mas tira. Vamos lá no 3, então. 1, 2, 3. Eita, povo bonito. Pô, e onde que eu vou mandar aqui agora? Bom, eu posto lá, depois vocês repostam, tá bom? Tem muitos grupos. Eu mando nos grupos que tem aqui. Beijo. Obrigada. Valeu, Vini. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, Vini. Tchau, boa noite. Aproveita bastante. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Oi. Boa noite. Falou, Vini. Obrigado.